O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, edição 2025, o primeiro Jornal em Foque, dia útil de 2025. Para você que teve a passagem de ano, uma boa passagem de ano, feliz 2025 para você que nos acompanha aqui pelos nossos canais, pelas redes sociais do Boc News, no nosso Facebook, facebook.com.br jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br bocnewstv. Lembrando, reprise, 3 horas da tarde, na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIP Way e demais plataformas de streaming, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, iniciando o Jornal em Foque de hoje, nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, lembrando que é um programa gravado, estamos no período de recesso, né? Férias da companhia, férias aqui dos trabalhos técnicos do Felipe Brandão aqui, a gente está trazendo personalidades e trazendo temas importantes para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, enfim, os programas gravados também. Professor Elias Haddad Filho, que é coordenador do curso de Administração da Universidade Católica de Santos. Seja bem-vindo, professor Elias. Um feliz ano novo também para o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Desejo um excepcional 2025 para você, Fernando, para o Paulo e para todos os ouvintes. Muito obrigado, professor Elias. E pela ordem alfabética, o professor Paulo Saporto, pós-doutor em Economia, também professor da Unifesp Campus Osasco, que também gentilmente está participando. Pela primeira vez, os dois professores estão participando presencialmente aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, professor. Um feliz 2025 também. Igualmente para você também, Fernando. Agradeço o convite, mais uma oportunidade de ter aqui a possibilidade de contribuir, né, com os colegas aqui. Elias, também um feliz 2025. E para os colegas, para as pessoas em casa também que nos escutam. Muito obrigado, professores. Bem, 2024 já acabou, né? Estamos já em 2025, mas dá para fazer um balanço aí do que foi 2024, né? A gente teve aí, especialmente no finalzinho de dezembro, aí, a questão de discussões da reforma tributária, também a questão também da taxa Selic, mudanças também no Banco Central. O que esperar aí de 2025 diante, obviamente, de 2024, né? Quem quiser, professor Elias, professor Paulo. Professor Paulo, quer começar? Por favor. Pode ser. Veja bem, 2024 terminou um ano que a economia teve bem o crescimento do PIB, né? Teve um aumento na demanda interna, sustentado por alguns componentes do PIB, mas tem alguns pontos de atenção que a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ser, algumas incertezas para 2025, né? Em primeiro lugar, o consumo e o investimento tiveram um bom movimento no ano de 2024, né? O consumo sustentado pelo crescimento da renda, derivado de um relativamente baixo desemprego. Também transferências de governo e também o aumento no crédito fez com que o consumo, né, tivesse uma movimentação melhor. E também investimento por parte das empresas, algumas indústrias, em particular a indústria de transformação, a indústria de bens e capital, né, e também a indústria de construção, né, movida parcialmente pelo crescimento das obras públicas, né, de estados e municípios até esse ano. O exemplo aqui na região, um dos exemplos é o VLT, né, o investimento e o movimento dessa obra. Então essa parte da indústria acabou crescendo relativamente bem. E também a questão dos serviços, setor de serviços financeiros e seguros, setor de serviços de TI, tecnologia de informática, né, tiveram um bom movimento nesse ano. Agora, tem algumas, nem tudo são flores, né? Sim. Então a gente vai ter também que acompanhar. Taxa de juros já subindo, né?
taxa de juros motivada em parte pelo que o mercado financeiro acredita que deveria ser a política fiscal do governo. Elias depois vai falar sobre isso também, mas os gastos do governo nos 3 níveis, né, federal, estadual e municipal, teve um nível alto nesse ano passado, e aí, ao mesmo tempo, falando o ministro Fernando Haddad falando de controle dos gastos, de um pacote de reforma tributária, e só que alguns sinais diversificados, diferentes, né? Um sinal por um lado, de isentar o imposto das famílias de até R$5.000, se eu não me engano. Sim. E, por outro lado... Em 2026. Seria a partir de 2026. E, do outro lado, o mercado financeiro cobrando isso, né, que o governo realmente efetive isso, né, e sabendo que aumento dos gastos do governo gera inflação, né, do outro lado tem uma pressão para ter uma política monetária mais com pressão de que o governo aumente a taxa de juros. Já tivemos agora em dezembro um aumento da taxa Selic de juros para 12%, né, e aí com sinalização de ter mais 2 aumentos de 1 ponto percentual, né? E se por um lado isso pode contribuir para diminuir a inflação, por outro lado, né, pode desacelerar a economia, desacelerar os investimentos. Então tem aí algumas nuvens negras também no lado das exportações, que nesse ano de 2024 não foram tão dinâmicas como em 2003. A agricultura, que foi um setor que foi bastante dinâmico no passado, nesse ano foi um pouco pior, até por conta da oferta também, né? Calor e chuva, né? Mudanças, né? Mudanças climáticas atrapalharam bastante o desempenho da agricultura. Mas é basicamente isso, o Elias complementa aí com outros pontos importantes. Professor. Em termos de informações, de dados, né, o crescimento do PIB, o aumento do consumo das famílias, uma taxa de desemprego muito baixa, aumento de investimento, todos esses indicadores realmente mostram que a economia está indo bem, né? Inclusive comparado a outros países, em relação a 2024, o Brasil foi muito bem. E agora entra no cenário essa discussão da taxa de juros. A gente sabe que quando o governo não consegue dar conta da política fiscal, né, da relação entre o que arrecada e gasta, tem que ir para a política monetária. Tudo bem, mas até que ponto que não está conseguindo se dar conta da política fiscal? Até porque uma economia um pouco mais aquecida recolhe mais tributo. Então, se está recolhendo mais tributo, pode gastar um pouco mais. Agora, o interessante nessa discussão, porque não dá para discutir com os números. Sim. A economia está indo bem, ponto. Ok? Tudo bem, precisa de um equilíbrio fiscal, não fez, o Banco Central aumenta os juros. Vai aumentar os juros a que preço? Quem é que vai ganhar com isso? E se a economia desacelerar? Então, eu gosto muito de fazer uma reflexão. A economia, que é profundamente técnica, né, com os seus cálculos, etc., ela também é economia política. Sim. Não dá para discutir economia sem discutir política. E aqui eu não estou falando de política partidária, eu estou falando da política pública. Então eu vejo todo mundo se levantar porque o mercado está dizendo que não está bem, que precisa aumentar os juros por causa do gasto do governo, mas eu vejo também todo mundo dizendo que precisa melhorar a qualidade da escola pública, precisa melhorar a segurança pública, precisa melhorar o SUS, não é? Então, como é que você faz isso se você não direcionar o investimento para essas áreas tão carentes que a gente tem, né? Agora, não vejo ninguém discutir, eu não estou dizendo que é para pagar, não é para pagar, eu estou dizendo, eu não vejo ninguém discutir o seguinte: quanto que nós estamos pagando de juro da dívida para o sistema financeiro? Quem efetivamente ganha quando o juro aumenta e quem perde? Eu não vejo os comentaristas, eu não vejo nos meios de comunicação, vejo uma vez ou outra, sim, mas essa análise, porque as pessoas não compreendem direito essa questão. Precisa aprofundar essa. Se a economia está bem, né, eu vou tomar uma medida que pode desacelerar a economia, tudo bem, Paulo,
A gente tem o produto potencial, que é a capacidade máxima que os meios produtivos têm para atender a demanda. Quando não consegue atender, pressiona o preço e a inflação sobe. Mas sobe até quanto? Nós estamos com 4, tivemos, né? Aí 4 e por volta de 4% em 2024. Essa inflação está sob controle, perto do que é correr o risco de desaceleração que um aumento de juro proporciona, e claro, quem vai ganhar com isso é quem é rentista, né? São os rentistas de mercado financeiro que ganham. Então, essa entidade, mercado, quem são? As pessoas precisam compreender isso, né? Então, é importante discutir para pensar sobre esses aspectos. Tem desafios? Tem. Mas tem coisas que não estão sendo discutidas, né? Será que um ajustezinho nas contas do que se paga de juro para banco, um ajustezinho feito, uma negociação melhor ali feita, não permite desoxigenar para o investimento para áreas tão carentes como é a saúde pública, educação pública, etc. A gente fala que quer construir um país melhor, ok, mas para construir um país melhor você precisa tirar da pobreza, você precisa dar mais condição de educação, mais para um monte de gente que não tem acesso. Então, que país que efetivamente a gente quer? Não dá para discutir só a economia na ponta do lápis, tem que colocar a questão política nessa discussão também. Exatamente, que é um impacto enorme, porque quando você aumenta a taxa de juros, aumenta o financiamento do imóvel, né, aumenta efetivamente o custo, né, a pessoa que não tem condições, ela acaba pagando mais por uma compra de um bem, enfim, alguma coisa nesse sentido, e acaba virando efeito cascata, ou inviabilizando nesse aspecto. Diante desse cenário, dessa questão do mercado, que muito se fala, o mercado, né? O que é o mercado, para as pessoas entenderem aí como que é feito o famoso mercado. E a gente tem o âmbito não só nacional, mas também tem os interesses externos também, muitas vezes, né? A gente está às vésperas aí de um cenário nos Estados Unidos, da posse de Donald Trump. O que isso também pode influenciar no cenário não só nacional, mas também internacional? Professores, por favor. Sobre o Trump, eu vou falar daqui a pouco também sobre a perspectiva 2025, no geral, alguns pontos, mas um ponto em particular de incerteza para 2025 é exatamente isso que você mencionou. O que o Trump vai fazer efetivamente uma vez chegando no governo. Nos próximos dias, isso já acontece, né? Exatamente, agora já em janeiro, né, ele já toma posse e já vai... e ele fez uma série de promessas, né, algumas promessas que poderiam nos impactar mais a nossa economia, seria mais ou menos em dois lados. No primeiro ponto, com relação ao comércio internacional, o protecionismo, né, ele ameaça não só mandar para casa uma série de imigrantes ilegais, né, que formam uma mão de obra lá nos Estados Unidos. Importantíssima. Mas também colocar tarifas altas de importação sobre produtos que vêm da China, em primeiro lugar da China, uma tarifa maior, mas também do resto do mundo, tarifas de importação de produtos que iriam para os Estados Unidos, inclusive produtos de exportação nossa, né? Então, isso daí se ele efetivamente for nesse lado, já gera uma dificuldade, uma desaceleração ainda maior das nossas exportações para lá, para os Estados Unidos, né? Também, por outro lado, do lado do política fiscal ou gastos de governo e tributos lá dos Estados Unidos, ele sinaliza com um corte nos impostos, uma diminuição dos impostos para os americanos. Isso daí também seria inflacionário. As duas coisas, tanto o aumento das tarifas, porque aumenta também os preços internos, quanto esse concorrência menor, porque concorrência menor, os produtos internos nesse sentido. Isso. E então esses dois lados gerariam uma possível inflação que seria combatida assim como aqui, um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos. E aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, isso atrai capitais do Brasil e do resto do mundo para a economia americana, tendo uma pressão para desvalorizar as várias moedas, inclusive a nossa, o real. E se nós já estamos sofrendo com esse novo patamar aí que estamos testando
R$6 por dólar, né, ir para um outro patamar de 6,50, 7 é ruim, porque isso também gera inflação. Então, a grande incerteza é isso, exatamente até que ponto que o Trump vai executar esses 2 pontos que eu mencionei aqui, que ele colocou como prioridade. Fazer a América grande novamente, né? Pois é, exatamente. Esse é o grande desafio, né, professor Elias? Aí também é uma outra questão, e tem a relação política também, né? Uma coisa é a relação com Biden, ainda com o governo Lula com Biden. Olha, a gente já está se acostumando, já faz alguns anos, né, nos últimos anos, com o pessoal que faz bravata, né? Bravata, bate no peito, etc. e tal. O Trump, uma das promessas dele é botar os imigrantes para fora. Quem está ilegal, eu acho que tem que procurar regularizar. Eu não defendo que alguém fique ilegal em algum país. Não, eu acho que tem que regularizar. Eu acho que ele tem o direito, né? Ele como presidente dos Estados Unidos ou qualquer presidente de qualquer outro país tem o direito de proteger, de governar defendendo o seu país. Mas a questão aqui é o seguinte, já tem movimento de um setor, se eu não me engano, é um setor ligado ao agronegócio americano, pedindo, por favor, para o governo americano não colocar os imigrantes para fora, já que grande parte da mão de obra daquele setor é de imigrantes, não é? Então, ali vai ter um conflito de interesses, né? Aquilo que o presidente prometeu e o que alguns setores que o apoiaram querem que aconteça, que nessa questão ela é contraditória, né? Sobre a questão do aumento da inflação nos Estados Unidos, realmente é provável que isso aconteça. Por quê? Porque se ele realmente cumprir a promessa de aumentar os tributos dos produtos fabricados fora dos Estados Unidos, que entram nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai haver um aumento do custo da matéria-prima, consequentemente do produto acabado que o americano compra na ponta, lá no varejo. Com essa inflação, que não vai agradar ao próprio americano, o Banco Central americano teria que aumentar os juros, que é a prática ortodoxa que a gente vê aqui e vê lá. Aumentando os juros, fluxo de capital para lá. Volta para lá. E aí pode faltar investimento. Mas tem uma outra ponta, né? A partir do momento que os Estados Unidos aumentar a taxação, se aumentar, de produtos que entram nos Estados Unidos, pode ser que isso acabe ajudando outros mercados. Abram as portas para outros países. Para outros países, né? Porque tem retaliação. Olha, se os Estados Unidos falar para país A, país B, olha, eu vou taxar o seu produto, o país vai responder, conforme as relações internacionais, com medida equivalente. E aí o produtor americano perde mercado nesse país, porque ele vai ser tarifado também. E esse país vai começar a comprar da China, do Brasil, de outros países. Então, essa equação é muito mais complicada, como tudo que a gente está discutindo aqui em termos de Brasil, do que bater no peito, fazer bravata, ou transformar essas discussões em grupos de WhatsApp, de rede social, e etc. Tudo tem restrição, né, Paulo? Teoria das restrições, não é verdade? Você mexe aqui, desestabiliza ali, aí você mexe aqui, não é bater de cima para baixo como se tudo fosse fácil. Então eu acho sim que tem que aguardar o efeito Trump, mas eu acho que muito dessas bravatas, não vai acontecer, como tantas outras bravatas que a gente viu aqui e lá fora, também no primeiro mandato dele, não aconteceram. Eu assino embaixo isso que você mencionou da retaliação, é bastante importante e pode abrir outros caminhos, triangulação do aumento de exportações e continuação do comércio internacional do Brasil com a China, por exemplo. Desvio de comércio, que a gente chama isso, né? O Elias tem razão, isso é uma boa possibilidade. Então, até por conta disso, essa bravata que você mencionou vai ter que ser mais bem controlada, porque, enfim, teoria das restrições, né? E até, pegando esse gancho, a gente vai depois, no rápido intervalo comercial, falar justamente se, de certa forma, a eleição do Trump não contribuiu para a tão esperada, né, assinatura do acordo do Mercosul, né, com a União Europeia também, que aí abriu uma outra possibilidade também nesse sentido. Mas a gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco, depois de um rápido intervalo comercial.
Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, sempre trazendo com convidados muito especiais. Estávamos falando de economia, com o balanço de 2024 e falando, obviamente, das perspectivas para 2025. Nosso lado aqui o professor Elias Haddad Filho, coordenador do curso de administração da Unisantos, professor mestre, e o professor também pós-doutor em economia, professor da Unifesp, campus Osasco, professor Paulo Saporto. No outro bloco, comentamos aí a respeito, falamos do futuro governo Trump, o impacto que isso vai ter, obviamente, nas outras economias, e também, a gente não pode esquecer, o recente acordo firmado depois de décadas de espera entre o Mercosul e a União Europeia. O que esperar desse acordo diante também dessas bravatas ou dessas falas do futuro presidente ou presidente eleito Trump? Olha, Fernando, eu acho que a velocidade com que esse assunto foi destravado e que fechou o acordo já é resultado das bravatas do presidente americano. Por quê? Porque se ele vai bater em todo mundo, como ele está falando, comercialmente, em termos de tarifa, etc., aqueles que estavam negociando aceleraram uma negociação para poder até se proteger e criar mercados mais fortes e mais robustos. Todo mundo sabe que a União Europeia nunca interessou para o americano. Exatamente. Porque é mais fácil você negociar com um país do que negociar com um bloco forte como é a União Europeia. E agora a União Europeia e Mercosul é um bloco mais forte ainda. Tanto é que até o outro fazedor de bravatas, o Milei, está bonito na foto, quando foi assinado ali, né, com a representante da União Europeia e os representantes do Mercosul. Então, esse já é um ponto que liga, que você tocou com a questão do bloco anterior, que foi a ascensão do Trump. Eu não tenho dúvidas, tem oposição, claro, a França parece ter uma posição contrária a esse acordo. A Itália... O lobby, né, do setor agrícola francês, né, teve até recentemente também o depoimento do presidente do Carrefour, o grupo Carrefour, também fazendo de certa forma críticas também aos produtos brasileiros, enfim, só para contextualizar isso. Como é que pode criticar os produtos brasileiros que são vendidos de uma qualidade excepcional? O Brasil é altamente competitivo no agronegócio, né? E a Itália parece que tem, o Paulo aqui, que é profundo conhecedor da Itália, um dos pós-doutorados do Paulo foi na Itália, né? A Itália parece que também tem alguma restrição, mas a gente espera que isso avance. Bom, o acordo União Europeia-Mercosul, ele é mais antigo do que andar para frente, né? Ele tentou ser lançado em 99, depois em 2004 de novo. Mas o que acontece é que são dois blocos de países negociando uma área de livre comércio. A ideia é zerar a tarifa entre os dois blocos de países. Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. E do outro lado, na União Europeia, 27 países. O que aconteceu? Ao longo desses anos, por que ficou parado? Não conseguiu avançar? Basicamente porque a União Europeia é muito protecionista com relação ao seu setor agrícola, a importar produtos de fora. E o Brasil, como o Elias mencionou, né, sempre foi e cada vez mais, né, com vantagens e força nos produtos agrícolas. Então, você mencionou alguma coisa da França, né? Eu vou contar um caso absurdo, que é o da Bélgica, né, a produção de açúcar de beterraba, né? E eles produzem com subsídios altíssimos da União Europeia, produzem açúcar de beterraba na Bélgica. E com isso eles acabam bloqueando importações de açúcar do Brasil, né? E que é aqueles lá, né, você falou da Itália, né? Tinha os dois tipos de açúcar que o italiano usava, o açúcar, que para eles era zúcaro, e o zúcaro de cana, que é o açúcar de cana. E eles viam isso como açúcar importado do Brasil, que vem da cana, era o tal do zúcaro de cana, só que eles davam preferência por açúcar produzido na Bélgica. Né? Por causa do preço também, mais pelo preço. Exatamente, mais pelo preço. Então isso daí não é só açúcar, produção de queijo, brie, muitos produtos agrícolas sempre teve subsídio para exportação, ou seja, os produtores locais, tanto da França, da Bélgica, Itália e outros países,
eles davam esse subsídio. Agora a coisa muda um pouco de figura, primeiro por conta dessa questão do Trump, né, vamos ficar de fora, isso que vocês já estavam mencionando. E o segundo ponto também alguns países dentro da União Europeia estão começando a se interessar para que o acordo saia, porque tem o lado da manufatura também, dos produtos manufatureiros, né? Ou seja, eles são especialistas, e a Itália, por exemplo, exporta muita máquinas elétricas e caldeiras e reatores para os países do Mercosul. Então, automóveis, se você parar para pensar, vai mudar bastante, porque a ideia é que dentro de 10 anos, no máximo, a tarifa de importação de automóveis cai até zero. Então, a gente vai poder trazer automóveis com tarifa zero da União Europeia. Então, eles também se beneficiam no setor, e a Itália acho que se beneficia menos no agrícola e mais no industrial. Né? E você falou da França, a França realmente continua tendo essa resistência, mas outros países da União Europeia, e eles precisam de uma maioria simples para aprovar isso, como Suécia, Polônia e mais alguns outros países, são a favor já do acordo da União Europeia. Então foi por isso que finalmente, embora vai demorar e vai ser aos poucos essa implementação, finalmente foi quantidades possível sair. Pequenas ainda, né? Não vai ser assim, senão tem que ter, até porque a indústria brasileira, que vive também numa situação difícil, né? Há uma tentativa de retomada da indústria brasileira, né? Porque ela vai ter que se adaptar também a essa nova realidade, né? Então também tem isso, né? Você tem uma Alemanha, por exemplo, que tem uma capacidade também industrial fantástica, a própria França, enfim, outros países europeus também, que aí que nem vocês falaram, o carro chegando aqui, um carro europeu, um preço compatível com um carro feito no Brasil, vai haver uma necessidade também, né, de avanços nesse sentido, né? Só para ter uma ideia, né? E só para fechar esse ponto que você acabou de mencionar, nós temos produção dos principais, no Brasil e na Argentina, temos produção de automóveis das principais empresas europeias, né? Fiat, Renault, e isso daí pode mudar bastante a configuração, né? E você, inclusive, importar direto da Europa e fechar ou diminuir a produção de algumas fábricas brasileiras de automóveis, só para ficar nesse setor de automóveis, né? Ou vice-versa também, né? Quando você faz um acordo, você tem os benefícios dele e tem o outro lado também. Sim. Da mesma forma que você abre para o mercado europeu, para os produtos brasileiros irem para o mercado europeu, você vai abrir para os produtos europeus irem para cá, né? Então você tem sempre, né, como diz, uma faca de dois legumes, não é isso? Agora, tem uma questão interessante aqui também, para a gente discutir, pegando um pouco o que a gente falou do aumento do juro no mercado americano, caso haja inflação e etc. e tal, que toda essa questão do aumento de juros, a Bolsa vai inversamente proporcional, né? Aumenta os juros, o pessoal passa a investir no mercado financeiro, acaba tendo uma queda na Bolsa, como a gente está acompanhando, embora a Bolsa está bem, hoje está com 124 mil pontos, deve estar mais ou menos em torno disso, mas os ativos caem de valor, então fica mais barato para as pessoas investirem e comprarem ação aqui. Quando você investe na Bolsa, né, no longo prazo, você está investindo em produção, você está investindo em empresas que produzem, né, que constroem. Então a gente também tem que olhar esse outro lado. Fica mais barato investir no Brasil quando a Bolsa cai. Não é? Então, às vezes você acaba vendendo ativos nossos por um preço menor do que vale nesse movimento do mercado financeiro. Então, ganha quem especula com juro alto e ganha quem quer comprar ativo brasileiro por um valor menor. Esse ponto também, só para resgatar um pouco da discussão que a gente estava tendo, ele é importante ser colocado também. Até a questão de investimentos que você está falando, pelo cenário agora para 2025, eu estou falando de alguém que sobrou um dinheirinho lá, a gente sempre fala, né, a educação financeira deveria ser obrigatória, né, para todos, né, todos entenderem aí como é que funciona, para saber lidar com o seu próprio dinheiro, né. Qual o cenário assim que vocês colocam? Que ainda a gente, por mais que as pessoas critiquem, não invista na poupança, a poupança tem um trabalho social fantástico também. Talvez você pode até discutir em termos de rentabilidade, tudo, mas tem um papel social fantástico. O que deve pipocar aí para 2025 pelo conhecimento, assim, pela parte
que vocês têm aí em termos de bolsas, ações, ou vocês acham que fundo de investimento? O que vocês acham que deve, como sugestões e dicas? Olha, Fernando, eu não sei se você com certeza conhece, o Paulo não sei se conhece o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, Sim. do Eduardo Moreira, que foi banqueiro, né? E deu uma reviravolta total. Hoje ele tem um instituto que oferece muitos cursos por valores irrisórios, e ele tem um curso sobre educação financeira fantástico, que ele simplifica o mercado financeiro. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda do ICL. Eu vou responder a tua pergunta objetivamente. Eu estava olhando o fechamento da rentabilidade de algumas LCIs, LCAs, comparado com a caderneta de poupança, e você tem uma diferença significativa, alguma coisa assim em torno de 6,5 ano 2024, poupança 10,8 para LCI, LCA, lembrando que LCI e LCA é isento de imposto de renda. Tem gente que fala assim, mas o meu CDB está dando 11,5, mas a hora que você pagar o imposto, talvez fique menos que o 10,8. Então, por isso que a educação financeira é importante, precisa conhecer os produtos, o que tem imposto, que não tem, etc. Então, quando a gente olha para essa diferença de 6,5 para 10,5, 10,8, a gente está falando de uma diferença significativa, né, de investimento, dependendo do valor, é uma diferença significativa. Mas as pessoas precisam entender, porque às vezes as pessoas compram determinados produtos do mercado financeiro com uma diferença muito pequena da poupança, ou que após a tributação fica muito próximo da poupança. Ou até negativo, dependendo do cenário. E aí você tem o outro aspecto do investimento, né? Rentabilidade, segurança e liquidez. E às vezes o teu dinheiro a pessoa investe num negócio que o dinheiro fica preso 3 anos, ou seja, ele perde a liquidez nesse período, embora ganhe um pouco de rentabilidade. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Quando vai investir, precisa olhar essas três variáveis: segurança, liquidez e a rentabilidade. Título da dívida pública é um bom negócio? 2029, 2030, às vezes 2037, né? É um bom negócio? Olha, no atual cenário econômico. Eu conversando com um colega do Paulo, economista, outro dia, ele me dizia que é muito bom negócio investir em tesouro direto, comprado direto do governo. Por quê? Porque você tira o banco, que é o intermediário do meio. Né? Porque o banco compra o título do governo, vende para você. A diferença ele tem de lucro. Sim. Se você comprar o título direto, você fica com essa parte do lucro. Você tira o banco da jogada. Exatamente. E o governo já abriu, já há algum tempo, né? Para você poder comprar o título direto. Mas precisa entender como é que faz essa operação. Não é complicada, mas é importante se informar. Mas é um bom negócio comprar título do governo, sim. Eu só ia complementar o que o Elias está falando, no sentido de se realmente essa tendência para 2025 desse aumento da taxa de juros e os dois que forem anunciados, já foram anunciados, efetivamente se forem feitos, então a taxa de juros balizadora da economia, que é a Selic, vai aumentar. E daí o que acontece? Todos os ativos de renda fixa, né, que vão junto com a Selic vão ter o aumento também. Então, nesse sentido, renda fixa é uma boa, e todos esses títulos que você mencionou aí. E agora, por outro lado, a renda variável, os investimentos variável com ação, se configurar do outro lado, que a bolsa deve andar de lado ou talvez diminuir um pouco, aí haveria essa tendência de os ativos no geral, como Elias mencionou anteriormente, de terem os seus preços das ações mais baixos, e aí você é convidativo para comprar as ações, né? Justamente porque o preço vão estar um pouco mais baixo no geral. Aí, claro, teria que sugeriria contratar verificar o apoio de consultores financeiros, especialistas, para ver quais ações, né, estão mais... Tem esse efeito do Elias falou, com segurança ao mesmo tempo. Tem ações que pagam também os dividendos também, exatamente. Né? Então, fazer as duas coisas, comprar as ações que elas vão estar em média mais barata e, de preferência, ações com
com dividendos, né? E às vezes, preferencialmente de forma direta, né, do que passando pelo banco. O banco, obviamente, vai tirar um valor também de comissão, de taxa de administração, enfim, tudo nesse sentido. O ideal é não botar todos os ovos na mesma cesta, né, professores? Tentar dividir, deixa um pouquinho na poupança, deixa um pouquinho em outros tipos de investimentos, né, para poder, que às vezes em altas e baixas, né, ninguém passa sufoco, e também ter urgência. Às vezes a pessoa precisa do dinheiro na hora e aí ela só vai poder tirar de D mais 5, D mais, ou seja, até o dia mais tantos dias à frente. E às vezes a pessoa perde a oportunidade porque ela não tem aquele dinheiro ali fixo, né? É que nem imóvel, né? Imóvel é patrimônio, mas não tem liquidez. Às vezes demora muito para você vender, né? E as pessoas já têm vários imóveis, sim, mas você tem uma série de questões também, mas isso é uma outra história. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos logo mais no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos aqui falando do Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal.
O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passado o Réveillon, estamos falando sobre economia, o cenário econômico para 2025, com dois especialistas, professores universitários, o Elias Haddad Filho, que é coordenador do curso de administração da Universidade Católica de Santos, professor mestre, e também o Paulo Saporto, professor pós-doutor em economia, né, professor da Unifesp Campus Osasco. Dentro do cenário que a gente está conversando, agora vamos puxar, antes de puxar para uma questão mais local aqui, eu gostaria de saber, como é que vocês acham aí o ministro Fernando Haddad, né? Como vocês avaliam a pressão, que às vezes tem um fogo amigo vindo do próprio Partido dos Trabalhadores, às vezes é pior do que efetivamente o que acontece às vezes com os especialistas, né? Todo mundo tem elogiado muito o Haddad, mas às vezes internamente, politicamente, é crítica em cima de crítica. Vocês acham que ele segue no cargo firme e forte aí? Olha, Fernando, o Haddad tem o mesmo sobrenome que eu, mas não tem parentesco, né? Haddad significa ferreiro em árabe, portanto é um nome mais comum. Mas eu devo ao Haddad e a Bia Haddad, tenista, sim, que agora ninguém mais pergunta como é que escreve, porque quando eu falava meu nome tinha que ficar soletrando. Ela também não tem parentesco algum? Também não tem parentesco. Lá em São Paulo tem muito Haddad. Sim. Aqui até a década de 70, 80 era só a nossa família. Mas hoje já tem outros Haddads aqui. O médico Arnaldo Haddad também, seu primo. Médico Arnaldo, meu primo. Um abraço também, sempre participando aqui com a gente também. Grande médico e advogado, Arnaldo, né? Lembra? E advogado. O Fernando Haddad, eu particularmente gosto muito dele, é um cara equilibrado, é um cara ponderado. Ele realmente fica entre a cruz e a espada, porque ele sabe que tem os compromissos que o governo tem que ter com o empresariado, com o mercado financeiro, enfim. Área social também. Mas ele também sabe, é um cara comprometido pela história dele, pelo partido que ele faz parte, com a questão social. Então, às vezes, ele tem que fazer um meio de campo equilibrista entre o que o partido dele quer e entre o que ele tem que negociar com o mercado. Então, ele fica sempre ali num fio de navalha. Muito difícil. Ele leva porrada em todo lado. É muito difícil o papel dele. É que ele é um cara extremamente educado, extremamente equilibrado, né? Mas é uma situação difícil, não é, Paulo? É isso mesmo, concordo, assina embaixo, mas o problema é que isso daí acaba gerando essa sinalização confusa para o mercado, e é uma das nossas incertezas para a economia esse ano, né? Será que o Haddad vai conseguir ganhar essa queda de braço que tem internamente com o PT, de conseguir levar a cabo o pacote da reforma tributária e sinalizar gastos menores? Porque se ele não consegue, aí você tem que efetivamente puxar e dar subsídio para o Banco Central aumentar a taxa de juros, né? Fica essa que já está sinalizado, inclusive, com a mudança na presidência do Banco Central também. Já está, o recado foi dado já, né? Pois é, que é um outro aspecto disso que o Elias acabou de colocar, né? O
da influência sobre o governo, sobre a política pública, para onde que vai, né? O Galípolo, que é o novo presidente do Banco Central, tem fora das 4 linhas, né? Tinha uma orientação bem diferente do presidente anterior do Banco Central, o Castelo Branco, né? E de fato, como que é bem possível que esse aumento da taxa de juros vai acabar sendo efetivando, o tamanho da batida no mercado vai ser maior do que seria necessário por causa dessa sinalização confusa do lado da política fiscal do Haddad. Eu, em particular, creio que o Haddad vai conseguir ganhar essa queda de braço, né? Mas ele vai ter várias quedas de braço por os próximos anos, né? Inclusive, até se for pensar em 2026, eleição, né? Que ele é um possível... Congresso também. Congresso... Vários Congresso gastador judiciário, outro também, muito gastador também, isso, né? Exatamente. Enfim, né? E tem folga, férias. Você tocou num ponto interessante, que é a insegurança jurídica. Exatamente. Né? Que a insegurança jurídica, eu até levei na universidade agora, na jornada de negócios, no final de setembro, teve uma palestra, a gente convidou um procurador federal para falar sobre segurança jurídica, embora a gente saiba que é o contrário, né? E aí, ali na discussão, ele levou alguns casos, mostrou tal, de como é importante você ter segurança jurídica para atrair investimento. Exatamente. Só que aqui, infelizmente, nós não estamos tendo. Não há segurança jurídica, é muito confuso essa questão aqui. E isso, sem dúvida nenhuma, afeta investimento, além de todas essas questões econômicas que a gente está falando aqui. Até pegando essa questão de segurança jurídica, existem vários pontos ainda separados, soltos, na prática, a respeito da reforma tributária, né? Como vocês avaliam aí os impactos que vão ter, né? Porque na prática, ainda no fundo, por mais que haja uma carta de intenção, está lá aprovado, tudo, mas no fundo, só vai se saber o que vai acontecer quando começar efetivamente, se os municípios, por exemplo, onde as pessoas vivem, né, os estados, mas principalmente os municípios, saber, olha, aquela conta lá realmente que era para cair, não, houve um aumento da nossa arrecadação, ou ao contrário também, né? Como é que vocês avaliam também? Outra questão importante, o governo, uma vitória do governo, mas ainda existem, isso tem os próximos anos ainda de colocar em prática, mas como vocês avaliam aí esse cenário? Realmente ainda está bastante incerto, né? Quando, por exemplo, imposto sobre as grandes fortunas, já foi tentado anteriormente em vários países, é sempre uma questão de que pega, né? Em qualquer lugar, taxar as grandes fortunas, né? Tem aí até atores de Hollywood que mudam para outro país para não ser taxado ou para ser menos taxado, né? Então isso aqui também ainda, isso é uma questão bastante ainda nebulosa. Nós vamos ter que ver para ver até que ponto que ele vai conseguir fazer isso mesmo. Mas pelo menos, e é o ponto do corte dos gastos do governo e da diminuição do imposto para as pessoas de menor renda, de mais baixa renda, até R$5.000, isso daí já tem uma sinalização mais clara que vai efetivamente acontecer. Quanto aos outros pontos, ainda vejo uma certa incerteza, vamos ter que realmente esperar como que, até porque, de novo, né, você tem que passar pelo Congresso essas mudanças, né, como que vai ser recepcionado dentro do Congresso, e a pressão e o apoio do PT com relação ao Fernando Haddad. Exatamente, desafio e tanto, né, professor? Essa questão da isenção para quem ganha até R$5.000 é extremamente justa. Sim. É extremamente justa. Se você olhar hoje, infelizmente, né, a média salarial de grande parte da população, estou falando nível Brasil, é inferior a esse valor. Sim. Né? Chega um pouco mais de 3 salários mínimos. E a pessoa ainda tem que pagar... Fora que ela já paga no dia a dia. Sobre salário de tudo que ele já paga no imposto dos produtos que ele consome, e com valor de R$5.000. Faz a conta aí, se você é contra essa isenção, faz a conta de quanto é e com o impacto que tem hoje
um imposto sobre a renda de quem ganha até 5 salários mínimos. Essa medida é importantíssima, a questão de justiça social. Isso para mim não está nem em discussão, tem que discutir o resto da reforma tributária. Se ela vai ser benéfica ou não, não sou tributarista, acho que tem que ouvir os especialistas. Eu tenho lido algumas coisas que dizem que tem pontos positivos e negativos como tudo, mas eu não vou emitir opinião sobre a reforma tributária, porque não a conheço na profundidade que deveria para fazer o comentário. Mas esse ponto específico da isenção de quem ganha 5 mil, e aí pode perguntar assim, poxa Elias, mas essa renúncia, ela tem que sair de algum lugar para ela ser compensada. Tem N mecanismos onde você pode ir buscar esse recurso para se manter essa questão de justiça. Porque aqui é uma questão de justiça com as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. E esse dinheiro, de certa forma, vai voltar também para o mercado. Porque a pessoa, à medida que ela deixa de pagar esse imposto, esse valor vai ser adquirido, uma compra de algum bem, de algum produto, e, de certa forma, isso contribui também para a movimentação nesse sentido. É que, Fernando, precisa ter empatia e sensibilidade para fazer algumas análises. Eu ouvi algumas vezes pessoas defendendo o fim da previdência oficial, porque o mais humilde, aquele que ganha menos, ele pode poupar para fazer previdência privada. Quem fala isso não sabe como as pessoas vivem. Não sabe. Não sabe que a pessoa acorda, na sua grande maioria, 5 horas da manhã, 2 horas de transporte até o trabalho, trabalha 8 horas, 9 horas, mais 2 horas para voltar. Chega em casa, quem ganha esse valor não tem funcionário doméstico. Quem ganha esse valor tem que cozinhar, tem que lavar roupa, não sobra tempo para nada, nem recurso. Imagina para fazer uma previdência privada, como alguns argumentam defendendo o fim da previdência oficial. Da previdência pública. Então, às vezes eu vejo em algumas discussões que falta empatia para entender o sofrimento da grande maioria da população. E isso num contexto que a população está bastante endividada, né? O endividamento na economia das pessoas, em geral, está em uns patamares altos, e em particular das pessoas de mais baixa renda, né? Então, realmente ajudaria bastante. E agora, de onde vai tirar para pagar, que o Elias está falando, tem realmente vários métodos, nem sei se agora, nesse momento, a taxação dos ricos, das pessoas, das grandes fortunas vai efetivamente conseguir. Você pode até tentar de novo lá na frente, mas que tem outras possibilidades. Agora, Paulo, Fernando, quando a gente discute reforma tributária, né, como arrecadar, a gente precisa discutir também como gastar. Sim, claro. Senão é injusto também com quem paga. Então, como é que a gente está gastando? Aí eu não estou falando de corrupção. Corrupção existe, precisa ser combatida. Corrupção tem no setor público, tem no setor privado, tem em outros lugares também. Tá? Eu estou falando de má gestão do recurso. Muito. Eu estou falando de... Né, a gente viu agora recentemente a 5ª esposa de ministro, saiu semana passada, 5ª esposa de ministro que ganha vaga no TCU, salários altíssimos. Isso não acontece só em nível federal, não vamos falar só do governo federal. Não, todas as nível esferas. Estadual, nível municipal, né, as pessoas que são fundo, que entram por portaria. Exatamente. Né, todo mundo quer arrumar uma. Quanto que alguns setores ganham, quanto que ganham de salário, quanto que ganham de penduricalho, né? Como é que são feitas as licitações, quanto é que a gente paga naquilo que o Estado compra, né? Então a gente está falando de gestão pública, da boa gestão do recurso público. Então esse ralo sai na corrupção, sai na má gestão, e na má gestão sai muito mais, se fizer um estudo, pela percepção nossa, tá? Não tem, sai muito mais do que na própria corrupção. Porque aí o problema é que o dinheiro não chega na ponta que interessa. Você tem dinheiro, recursos existem, mas má gestão. E aí você vê a área da educação. A educação é obrigação do país, 25% de investimentos. Agora o Estado de São Paulo reduziu de 30% para 25%.
como se as nossas escolas fossem maravilhosas, escolas estaduais. E a gente está vendo aí que problemas sérios, problemas nesse sentido. Investe obrigatório o recurso para a educação, mas a qualidade, infelizmente, da nossa educação deixa muito a desejar. Temos muito que avançar nesse sentido, e não é falta de dinheiro, é falta de ações práticas nesse sentido. Só para citar como exemplo o que vocês estão falando. Professores, falando de educação, infelizmente a gente chegou ao final. Passa muito rápido, não vão faltar outras oportunidades ao longo agora de 2025. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Agradeço muito, professor Elias, um feliz 2025 aí, boas notícias aí na área econômica, também lá no curso lá de administração da Católica também. Muito obrigado pela sua presença e participação. Fernando, Paulo, muito obrigado aqui por esses momentos. É importante refletir, é importante discutir, a gente tem que fazer isso sempre, não é só aqui em todos os momentos. E eu desejo um excepcional 2025 aqui para todos vocês do Jornal em Foque, pessoal do Boqueirão News, e a gente continue junto aí nessa caminhada. Obrigado, professor Elias Haddad Filho. Professor Paulo Sá, muito obrigado também pela sua presença e participação. Feliz 2025 novamente. Obrigado, feliz 2025 para você e para toda a família aí, Boque News. E é sempre um prazer estar aqui, podendo compartilhar essas informações, discussões, né? e discussões. Sempre bom estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo, professor Elias, e obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando que esse programa está gravado, mas você pode acessar a qualquer momento pelo nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boque News, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Boque News TV. Também você pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Reprise, 3 horas da tarde, pela TV Com Santos, canal 8, Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIPWay, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia e um feliz 2025. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.